hoje, ali, mas dormiram mesmo. O horário de descanso deles foi de 3 da manhã até 7. Quem descansa de 3 até 7? Isso é loucura. A gente estava na uma outra. Ele não dormia, não, tá pronto. Tomara. Tudo cansado. Eu quero que eles batem. Isso aí é loucura, cara. Você vai aprender no dia, que era. Isso aqui eu vou revisando e estou fazendo apostas para chegar lá, pô, caiu igual. Mas assim, a gente, como professor, a gente faz a nossa parte, faz a aposta, revisa, tenta salvar quem não sabe nada. Mas assim, eu entendo que o aluno tem que chegar aqui nessa aula de hoje. Quando eu divulguei esse negócio da aula de hoje, o cara de Casimiro fez contato comigo. Aí ele fez contato comigo. Aí ele, pô, mas essa prova da polícia é... Aí eu falei, cara, a prova já é domingo, cara, esquece. Vai ter uma turma lá regular, concurso público, dia de semana, você entra, mas esquece que a gente está mais para semana. Oi? Essa da polícia penal que vai vir, que foi solicitada no caso. Isso aí no edital a gente faz, entendeu? Pessoal, convite ou sine qua non, condição sem a qual o crime não aconteceria. Vamos lá, com causa. Antecedente. Eu quero te matar. Aí a gente está jantando. Só que ele queria te matar também. Rapaz, não tem Ele queria te matar também. Ele botou veneno na tua sopa. Aí você comeu a sopa envenenada, já está indo ali para casa distribuindo. Mas eu quero te matar, vou esperar você sair dali, não vou deixar os outros ver. Quando você está chegando na tua casa, eu te dou um tiro. Só que aí, na perícia, descobre que você morreu por causa do envenenamento. E não por causa do tiro. Entendeu? Por causa do envenenamento. Então, nesse caso, essa concausa é antecedente. Mesmo antes do veneno produzir efeito? Oi? Na perícia constatou, o tiro que eu dei não foi fatal. Não foi fatal. O veneno matou ele. Ele estava lá, mas do nada, o cara ia tirar a bala, o cara estava vivo. Ia tirar a bala, o cara começou a bufar lá, igual um cachorrinho envenenado, morreu. Isso tem alguma coisa com nexo causal? Nexo causal. Isso aqui é nexo causal. Conditio sine qua non. Condição sem a qual o fato não teria acontecido. Tá certo? Então, o envenenamento, só o tiro não mataria ele. Ele ia sobreviver, mas ele morreu por causa do envenenamento. Então, essa concausa antecedente, ela é absolutamente dependente. Independente de dar o tiro ou não, ele ia morrer. Absolutamente independente. Independente de dar um tiro ou não, ele ia morrer. Tá certo? Beleza. Concomitante. É junto. Eu quero matar ele. Ele também quer matar ele. Eu dou um tiro, ele dá um tiro também. Isso aí tem coisa pra caramba em questão, isso aí. Eu dou um tiro e ele também. No mesmo tempo, eu atiro daqui e atiro dali. Aí você tomou um tiro. Aí ele estava com 38, para poder facilitar, né? Ele estava com 38, eu estava com a pistola. Aí, o meu tiro é concomitante, é junto. O meu tiro acertou o teu peito. O tiro dele acertou a cabeça. Foi comprovado que foi o tiro dele que matou. Ele responde pelo homicídio consumado e eu respondo pela tentativa de homicídio. A questão vai vir assim, tá? Você tem que imaginar a coisa acontecendo para você acertar. Agora, vamos mudar a situação. Eu atirei, ele atirou. Mesma arma, mesmo tipo de arma. Não dá para saber qual foi a bala que matou ele. E aí? Não dá para saber qual foi a bala que matou ele. Os dois respondem por tentativa de homicídio, por causa do indúbio pro réu. Se você não sabe quem matou, se foi um ou se foi outro, você não vai. Aí a questão vai vir lá, vai ter uma opção lá. Os dois, aí a questão vai vir assim. Júlio responde por tentativa, Márcio responde por homicídio consumado. Os dois respondem por homicídio consumado. Os dois respondem por tentativa de homicídio. Essa é a resposta.
Os Tá. dois respondem por Então, tentativa de não homicídio. vou responder por ser consumado porque não sabe quem foi que matou. Quem não sabe quem Então, foi que vai ser matou. só tentativa, no caso. Exatamente, tentativa. Os dois Mesmo vão o cara responder. O cara morreu, mas os dois vão responder por tentativa. Por tentativa. Tá bom? Beleza. Concomitante, foi junto. Se você não sabe quem foi, os dois respondem por tentativa. Tá bom? É, só se for dar tiro, né? Oi? Oi? Não, isso é muito difícil. Isso vai ser uma coisa difícil de acontecer. É, agora você Não, eu tô falando que na vida real é um troço bem difícil de. Acontece, sabe por quê? Porque às vezes você nem peguei, você faz direito. Porque se for fazer, não vou usar. É, a gente faz direito, entendeu? Superveniente. Gente, atenção. Superveniente. Superveniente é o que vem depois. É o que vem depois. Aí vamos lá. Aí é superveniente. Pô, a gente está jantando, eu peguei e te dei uma facada. Você estava lá, não morreu. Aí caiu um lustre em cima da tua cabeça e te matou. O lustre caiu depois. A superveniente aqui, ela é absolutamente independente. Absolutamente independente. Por quê? Foi o lustre que te matou. Foi o lustre que te matou, não foi a facada que eu dei. Eu te dou uma facada, você está lá, mas ele vai lá e te dá um tiro. Eu respondo pela tentativa de homicídio e ele responde pelo homicídio. O lustre não vai responder por nada, com um acidente. Com um acidente que te matou. Tá certo? Absolutamente independente. Nesse caso, que diferencia da lesão corporal por tentativa seria a intenção. Né? A intenção. O dolo é de matar, o dolo não é de lesionar. Eu te dou uma facada no braço. Eu vou te matar com uma facada no braço? Teoricamente, não. Agora eu te dou na barriga, eu te dou no pulmão. A intenção é de matar. Estou te acertando no órgão vital. Entendeu? A intenção é matar. Tá bom? Absolutamente independente. Superveniente. A outra que cai muito, que é absolutamente dependente. O cara foi socorrido, chega no caminho do hospital, a ambulância explode, o cara morre. Superveniente. O cara morreu porque a ambulância explodiu. Tá certo? Tá rindo? Aí eu vou te falar. Doideira, né? Aí eu vou te dizer, a questão não é assim. Você tá rindo, aí uma questão não é assim. Aí eu vou te falar outra. Superveniente, relativamente independente. Você deu uma facada nele. Ele foi para o hospital. Chegou no hospital, estou criando uma briga com você. Chegou no hospital, ele ficou no hospital durante 2 meses. E ele morre por infecção hospitalar. Por que você responde? Homicídio consumado. Se você não desse a facada, ele ia ficar no hospital? Não. Ele não ia ficar no hospital. Então, se você não desse a facada, ele ia morrer de infecção hospitalar. Então, com causa, você causou a morte dele. Porque você deu a facada, ele foi no hospital e ele morreu de infecção hospitalar. Tá certo? Agora, existe a com causa, vai cair na questão assim, com causa relativamente independente, que o se só produziu o resultado. Até assim, lembra que eu falei que muda a ambulância que explodiu para o cara que morreu de infecção? O cara estava indo no hospital. Tem relação, não é? Tem relação. Se você não der essa facada, o cara seria socorrido pela sua mão. Concorda comigo? Aí o cara chega ali na pista, indo para o Boqueirão, para levar você para Rio Bonito, que aquilo vai dar jeito de levar direto para Rio Bonito. Aí chega ali no Boqueirão, bate no caminhão e morre. Você não ia morrer com a facada, mas bateu no caminhão, matou todo mundo que estava na ambulância, inclusive o motorista. Isso tem uma aferição, não é assim, não. Se chegar, não, o cara já estava morrendo, ia morrer de qualquer jeito. Aí não. Agora, olha só. Chegou ali, que troço chato, facada do caramba. Aí, chegou ali, você bateu, matou todo mundo. Foi um acidente que causou a morte.
com causa, relativamente independente, superveniente, que por si só produziu o resultado. Falando assim, gente, parece teórico, parece difícil, mas imagina a situação. É só você imaginar. Na questão vai vir a situação. Vai dizer que o cara estava sendo socorrido, que o carro bateu, matou todo mundo. Com causa, superveniente, relativamente dependente, que por si só produziu o resultado. Não foi a facada que matou ele, foi a com causa, superveniente, independente. Entendeu? Relativamente dependente, que por si só produziu o resultado. Superveniente é o que acontece depois. Superveniente é o que acontece depois. Concomitante é o que acontece ao mesmo tempo. E antecedente é o que acontece antes. Você atirou no cara, mas já estava envenenado. Isso. Aí, olha só, outro exemplo de concausa, aí, olha só, tem a concausa antecedente, eu falei da absolutamente dependente, o cara estava envenenado. Agora tem a relativamente dependente. Por exemplo, você dá uma facada no cara, mas o cara é hemofílico. Esse cara cristão. O cara é hemofílico. Hemofílico é o cara que tem problema no sangue, tem que ficar tomando sangue. O cara que... eu citei o exemplo do Leléu aqui na última aula, que eu conhecia, que ele era filho de irmão com irmã. Entendeu? Então, ele era filho de irmão com irmã. Aí ele tinha vários problemas, morreu novo, morreu com 21 anos. E ele tinha que tomar sangue direto. Toda semana tinha que tomar sangue. Eu tinha problema no sangue. Então, o cara é hemofílico, o cara tem problema no sangue, o cara é diabético. Aí você dá uma facada nele, pela doença, que é relativamente dependente, ele morre. Mas se você não desse a facada, ele ia morrer? Só a doença ia matar ele? Então é relativamente dependente. Então você vai responder pela morte dele. Entendeu? Beleza? Então é isso. É relativamente dependente quando o fato que causa a morte tem relação com o fato que você cometeu. Entendeu? Se você não desse a facada, não ia ter o problema. É absolutamente dependente quando fala que o crime, a tua conduta, ela é irrelevante, o cara já ia morrer do mesmo jeito. Concomitante, junto. Antecedente, antes. Superveniente, depois. A única aqui que é diferente de todas é a superveniente, porque só da superveniente que tem essa ressalva no Código Penal, que por si só produziu o resultado. Algo que acontece depois, que por si só produziu o resultado. A ambulância estava indo, matou todo mundo. Morreu por causa do acidente. Então, por si só, produziu o resultado. Se ele chegasse no hospital e tivesse os cuidados necessários, ele não iria morrer. Ele não iria morrer. Entenderam isso? Agora, se ele entra no hospital e ele morre com infecção hospitalar por causa da facada que você deu, aí é relativamente dependente. Você vai responder pelo homicídio dele. Entendeu? Entendi. E é capaz de... Oi? Olha só, a pergunta dele é boa, já caiu em questão. Aí um cara tomou a facada. Aí vão operar lá para poder costurar os órgãos internos. Aí o médico age por negligência. Se ele não tomasse a facada, ele ia parar no hospital? Não. O cara responde por homicídio doloso e o médico responde por homicídio culposo. Por erro médico. Pode cair isso aí também. O médico foi negligente. E você não estava na aula, você não tinha chegado ainda. Imperícia e erro é diferente de erro médico. Eu confundo muito. Imperícia é o cara não ter habilidade para agir. É o cara que não é médico e vai fazer um parto, a parteira. Agora, se o cara é médico, ele responde por negligência, imprudência, entendeu? Por erro médico. Tá certo? Beleza. Aí, eu falei de erro de tipo ali, veio aqui o déjà vu aqui na minha cabeça. Deixa eu vou. Com calma. Pegaram isso aqui? Vocês estão pegando nada, hein, cara? Aí, se você já fez a questão, você lembra, caraca, é isso aí em questão, era assim. Tá vendo? Por isso que é importante fazer questão. Depois você vê o conteúdo, você errou o negócio sem saber, agora você já sabe como que é. Vamos lá. Quando eu falei do erro de tipo, eu tinha que ter falado uma palavra chamada aterrasco íntimo. Aí o pior não gosta dos nomes.
os nomes você gosta, aberrátil, líquidos, Eu gosto aberrátil. quando é difícil Causado. realmente. Olha só, gente. Olha só, isso aqui é simples. Vamos simples. Vamos aprofundar não, porque não cai doutrina, aprofundamento. Olha só. Eu quero matar. Não, Eu quero matar a Ana. Só que por erro de pontaria, eu acerto Bruna. Eu acabo acertando Bruna. Erro de pontaria, eu acerto Bruna. Erro de pontaria. Tá certo? Erro de pontaria. Erro de pontaria. Eu acerto Bruna. Eu vou responder por quê? Eu vou responder pela morte de quem? Não, eu respondo pela vítima virtual. O meu dolo é de matar você, o meu dolo não é de matar ela. Se eu atirar em você, se eu quiser te matar e matar a Bruna, eu respondo por homicídio doloso contra você. Tá certo? Isso, gente, isso tá na letra de lei. Isso que vai cair na questão. Aí eu te faço uma pergunta maior. Eu não posso ser punido 2 vezes pelo mesmo caso. Se eu quis matar você e matei Bruna, eu sou punido pelo homicídio por ter matado Ana. Se depois eu te matar, então não é crime. Concorda comigo? Pode não. Concorda comigo? Eu não posso ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. No bis in idem. Olha que merda isso daí. Aprenderam isso aí. Eu não posso ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Eu tentei te matar, eu fui atirar, você estava andando abraçadinha com Bruna, aí eu peguei, atirei para poder matar a Bruna, para poder matei ela. Atirei você. Eu errei você e acertei na cara dela. Aí depois, tá vendo o problema? Tá vendo o problema? Depois você tem que fugir de mim a vida toda. Porque se eu te matar, eu não posso ser punido 2 vezes pelo mesmo fato, outra doideira. Mas não é assim, não, tá? Não é assim. Nesse caso, não há bis in idem. Tá bom? Beleza. Então, isso está na legislação, gente. A gente não está aqui para questionar a legislação. Doutrina é outra coisa. Não concordar com a legislação é outra coisa. Agora, você responde pela vítima virtual, que vai te cobrar a letra de lei. Se eu quis matar você, mas eu matei Bruna, eu respondo por ter matado você. Homicídio doloso contra a Ana. Vai estar lá na opção. Homicídio doloso contra a Bruna. Homicídio doloso contra a Ana. Tentativa de homicídio contra a Ana, que vai tentar confundir, porque eu tentei matar ela e matei Bruna. Entendeu? Homicídio doloso contra você. Homicídio contra a Mara. Olha só. Aí a diferença. Eu quis matar você e acertei Bruna. Mas aí eu quis matar você. Eu quis matar você. Eu te acertei, mas acertei Bruna também, que estava junto. Sem querer. Por erro de pontaria, eu acertei você, acertei Bruna. Você estava atrás de Bruna, atirei com uma 9mm, pegou em você, vazou e pegou em Bruna. A 9mm vaza. Vazou e pegou em Bruna. Entendeu? Você estava no ônibus, sentado atrás de Bruna. Aí eu matei Bruna e você eu não matei. Tentativa de homicídio. Homicídio consumado contra a Bruna e lesão corporal contra você. Por que não tentativa de homicídio? Eu tentei te matar, meu dolo era de te matar. Lesão corporal contra você, se você não morreu. Se você morreu, homicídio doloso contra a Bruna e homicídio culposo contra você. Olha que merda. Seria qualificado não? Oi? Qualificado? Qualificado por quê? Não. Qualificado com concurso de agente. Se 2 agentes matam. Agora, você matar 2 pessoas, não. E não confunda também com dolo indireto de consequência necessária. O que é o dolo direto de consequência necessária? Eu quero matar a Bruna. Já mudei a minha vontade. Eu quero matar a Bruna, que ela está com essa camisa do Flamengo. Só que aí está todo mundo aqui dentro da sala. Eu coloco uma bomba aqui e mato todo mundo. Isso é dolo de consequência necessária. Dolo indireto de consequência necessária. Para poder matar a Bruna, eu mato todo mundo que está na sala. Eu estou nem aí. Eu quero matar, eu mato todo mundo. Por causa dessa camisa dela do Flamengo, eu matei todo mundo. Olha, dolo, tipos de dolo. Dolo geral, às vezes cai o nome dolo geral. Dolo geral, propriamente dito. Eu quero matar pestana, eu mato pestana. Dolo geral. Dolo de 2º grau, dolo de 5º grau ou de consequência necessária.
Dolo de segundo grau, ou de consequência necessária. Eu quero matar a pestana, só que para matar a pestana eu mato todo mundo. Então, geral, eu só acontece praticamente com uma pessoa. Exatamente. E quando eu quero matar todo mundo, é esse. Você não quer matar você quer matar, mas não importa para você se vai matar, é consequência necessária. Eu quero matar ela, eu mato todo mundo. Eu quero matar o motorista do ônibus, mas o ônibus, o cara, vou matar o motorista, ele vai bater, vou atirar o motorista, ele vai perder a direção, vai bater e vai matar todo mundo, vai quebrar, vai causar lesão. É dolo de consequência necessária. E o dolo eventual a gente já falou, que é você assumir o risco. Esses são os 3 tipos de dolo. Dolo geral, propriamente dito, quero matar, realizo minha vontade. Dolo de segundo grau de consequência necessária para poder realizar minha vontade, eu causo outras consequências. E dolo eventual, que é quando eu não quero, mas eu assumo o risco de fazer, que é diferente da culpa consciente. Dolo eventual é o dane-se. Ah, vai acontecer? Dane-se. Culpa consciente, danou-se. Eu achava que não ia acontecer, mas aconteceu. É o danou-se. Tá certo? Beleza. Oi? Não. Se eu quiser, eu quero matar, eu só quero matar a Bruna. Mas para eu matar a Bruna, eu preciso matar todo mundo. Se dane, se vai matar todo mundo. Eu vou botar a bomba debaixo da mesa dela. A bomba pode explodir só ela ou pode explodir a sala toda. Consequência necessária. Queima de arquivo é outra coisa, pô. Eu matei ela, mas ela viu matando. Aí eu mato ela também. Aí é um homicídio. Aí eu matei. Entendeu? Aí é queima de arquivo. Aí eu vou responder por 2 homicídios no outro. Porque eu quis matar. É igual latrocínio. Eu matei para poder roubar. Oi? Eu mato antes para roubar, ou eu mato ou latrocínio próprio. Eu mato depois para poder garantir aquilo que eu peguei. Entendeu? Eu te matei, roubei. Não te matei, peguei a coisa. Você saiu correndo atrás de mim igual maluco, te dei um tiro. Acabou. Latrocínio também. Tá certo? Por que é julgado o crime de latrocínio? Link de processo penal. Por que é julgado o crime de latrocínio? Juízo comum de primeiro grau. Tribunal do júri. Tribunal do júri é crime doloso contra a vida. Latrocínio não é crime doloso contra a vida. Latrocínio é crime de natureza patrimonial. A tua intenção é roubar. Você mata para roubar. O matar é uma consequência. Entendeu? Matar é uma consequência. Beleza? Show de bola. Não, tomara que não. Mas não Vou fazer questões. O latrocínio é o dolo. Ó, a berracha... Oi? O latrocínio pode ter dolo ou culpa. Dolo, culpa? É. Olha só. Não, o latrocínio é um crime doloso. A culpa seria você, por exemplo, você anunciou o assalto. Não. Você, eu estou lembrando aqui o assunto. Você anunciou um assalto. Aí roubou o cara. Aí o cara infartou por causa do latrocínio. Por causa do que você roubou. É isso que você quer dizer? É, tipo, o cara anunciou assalto, aí deixou escapulir o perdoa daquilo. Mas a intenção dele não era. Não, tem que ter a intenção de matar para roubar ou você guardar as coisas. Entendeu? Aí não. Tá certo? Então, eu pensei que você ia falar da situação do cara que você anuncia o assalto, o cara infarta. Você não queria matar o cara, mas você assumiu o risco. Aí não é culpa também, é um dolo eventual. Entendeu? Você está usando mesmo. Aí você vai responder pelo latrocínio. Outra coisa do latrocínio que é interessante. Você matou o cara para roubar. Mas aí chegou a polícia, você não conseguiu levar o produto do crime. Você responde pelo quê? Não, você responde pelo latrocínio. Você pega lá no furto, que é o primeiro crime patrimonial. O furto é quando há a inversão mansa e pacífica da coisa. Eu peguei isso aqui. Aí chegou ali na frente, você chegou ali na frente, eu peguei um monte de coisa, eu furtei um monte de coisa. Chegou ali na frente, eu não consegui carregar, eu perdi o produto do crime. Eu furtei, acabou. Não tem essa parte. Não há necessidade, não há necessidade da posse mansa e pacífica. Tudo bem, não há necessidade. Houve a inversão da posse, peguei. Se depois não, me incomodou de vir,
você furtou. Já houve a inversão da posse. Tá certo? Já houve a inversão da posse. Tá ok? O roubo é a mesma coisa. Você ameaçou para roubar, mas não conseguiu roubar, roubou. Não conseguiu levar consigo. O latrocínio é a mesma coisa. Você matou, pode ser assim, ó. Você matou para roubar. Depois você fica com pena, aí você pega, não leva a coisa. É latrocínio. Tá certo? Porque você matou para roubar. Com a intenção de matar para roubar. E aí foi criada a figura do latrocínio em prova, que é você matar depois de roubar para poder resguardar aquilo que você roubou. Oi? Impróprio. Entendeu? O próprio é matar antes para roubar, ou durante. O impróprio é você matar depois para poder resguardar a coisa que você roubou, tá certo? Aberratio ictus, bora. Então, esse primeiro é o que então, também, só para resumir. É o erro de pontaria. Erro de pontaria. Eu tentei atirar em você e acabei acertando nela. Aí eu dei vários exemplos que podem acontecer. Se eu mato uma, não mata a outra. Se eu mato uma, não mata a outra. Eu dei vários exemplos aí que vão cair em questões para vocês. Tá certo? Beleza. Agora, o erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa é diferente do erro de pontaria. É diferente do erro de pontaria. Ora, eu quero matar Bruna. Aí, tem outra menina branquinha, igual a ela, com a camisa do Flamengo sentada ali na praça. Eu saio da aula, vou matar a Bruna, vou matar a Bruna, vou matar a Bruna, vou matar a Bruna. Aí eu chego ali, eu queria matar a Bruna. Aí eu chego ali, a pessoa igualzinha a Bruna. Na questão que eu fiz, caiu a situação do tio. O filho queria matar o pai, mas o tio era irmão gêmeo. O tio, já viu essa questão? O tio era irmão gêmeo do pai. Aí o filho queria matar o pai, e aí ele pegou e matou o tio. Erro sobre a pessoa. Quem ele queria matar? O pai. E ele acabou matando o tio. Então, essa segunda opção aí, irmão, estilão é erro sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa. Não, erro de... Não é o aberratio causai, não, tá? Isso aí que eu falei. Aberratio ictus é erro de pontaria. Não, de baixo, de baixo. Não, aqui é outra coisa. Tá. É erro sobre isso aqui é erro sobre a causa. E esse ainda é erro sobre a pessoa, esse de cima também. Não, que é só erro de pontaria. É só erro de pontaria. Não fingir, não. Aberratio causai, erro in persona. Esse foi falou agora. In persona, que é o erro sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa. Você acredita que é uma pessoa e é outra. Erro sobre a pessoa. O aberratio causai é o erro sobre a causa. O que é isso? O que é isso? Olha só. Eu te dou um tiro e te jogo lá no Rio Capivari. Quando faz a autópsia, descobre-se que você não morreu por causa do tiro. Você morreu afogado. Tem da queda também. Eu dou um tiro no cara, o cara vai caindo, e aí o cara bate com a cabeça na rocha. O que foi? Não. O cara bate com a cabeça na rocha. Você deu um tiro no cara, o cara caiu. Aí o cara bateu com a cabeça na rocha. Aberratio causai, ele morreu por causa distinta. Mas se tua intenção não for de matar, o problema é teu. Você vai responder por homicídio consumado. E nesse caso, do cara que morreu afogado, você ainda pode ter um aumento de pena. Porque o cara morreu agonia e tal. Exatamente. Você ainda pode ter um aumento de pena. Porque o cara não morreu pelo tiro. O cara morreu pela água. Mas não foi você que jogou ele na água. Então, entendeu? Então, você vai responder. Não. Homicídio consumado. Consumado. No erro sobre a causa, você vai responder por homicídio consumado. Você deu um tiro e o cara... Aí é diferente. Por exemplo, é diferente. Eu dou um empurrãozinho de pestana, de brincadeira, ou para derrubar ele, machucar, tem uma intenção de lesionar, e ele bate com a cabeça no chão e morre. Aí é homicídio culposo. Tá certo? Então, agir com imprudência. Entendeu? É diferente.
Agora, se a minha intenção é de matar, eu dou um tiro nele, vai cambaleando, o carro atropela ele. Aí chega na autópsia, ele morreu por outra causa, foi pelo atropelamento. Mas não foi eu que causei aquilo ali. Então é só um erro sobre o objeto. Erro sobre a causa. É o erro sobre a causa da morte. Erro sobre a causa da morte. Isso Jesus tem poder. Eu acho que seria melhor Oi? Eu acho mais gostoso de Não, penal não é bom, porque o penal você considera que é mais dinâmico. Você vai no penal, você vai avançando, uma coisa vai se ligando a outra. Você só tem que prestar atenção. Qual é a vantagem que vocês estão pegando? É que o que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou trabalhando situações que eu já vi de prova. Situações que eu passei dentro de prova, eu estou tentando, com as minhas ferradas, evitar que você se ferre. Entendeu? Com as minhas ferradas, evitar que você se ferre. Estou imaginando tudo aquilo que pode ser questionado, que geralmente ferra o candidato. Aquilo que é bobeira, você vai acertar por si só. E você não pode errar, todo mundo vai acertar. Agora, aquilo que é exceção, você vai acertar e vai te colocar acima do outro candidato. Entendeu? Agora, se me bota com direito administrativo. Falar em abolir crimes aí. Abolir crimes. Quem falou? Marcos, deixa eu. Isso é a primeira aula dele. Mas eu não vou falar o que é abolir crimes. Se eu tiver essa lição passada, já nem me recordo o que é. Eu não vou te falar o que é abolir crimes. Você sabe disso. Eu vou te falar de abolir crimes versus, atenção, versus continuidade. Fala aí, gente. Vou falar. Não, você falou. Vou te falar continuidade, normativo, típica. Porque é isso que vão tentar te confundir. Tá bom? Abolir crimes. Abolir crimes. Era crime e deixou de ser crime. Foi abolido. Aquele crime foi abolido. Presta atenção. Era crime e deixou de ser crime. Aquele crime foi abolido. Então, alterou uma lei, um crime, enfim. Teve uma vez que o êxtase, teve uma lei temporária, teve uma vez o êxtase, a conduta de você fazer uso de êxtase deixou de ser crime. Deixou de ser crime durante um período. Depois voltou. Entendeu? Depois voltou. Então, se você, dentro daquele determinado momento ali, nem é um caso, não era uma lei temporária, uma lei. Já emenda outro assunto. Lei temporária. Vamos lá. Vou fazer uma linha reta. Vamos lá. Abolir crimes e continuidade normativo típica. Por exemplo, a situação deixou de ser crime. Uma nova lei, olha só, lei sentido estrito. Está frio? Pô, tô com calor danado. Surge uma lei. Pô, aqui morrendo. Calor danado, porra. Hoje eu comi 2 pães, comi um bolo para poder queimar tudo aqui. Gente, olha só. Tem uma lei que torna a outra ineficaz. Deixou de ser crime. Extinguiu uma lei, que eu falei aqui, Bruno, que teve um período aí, no passado, que o uso de êxtase, durante um certo período, deixou de ser crime. Não é uma lei temporária. Igual, vamos liberar a maconha. Usar maconha não é mais crime. Isso está acontecendo na Holanda. Liberaram a maconha, só que aí as pessoas não estão mais conseguindo render no trabalho, estão muito viciadas, e agora querem proibir de novo o uso de maconha e não conseguem. Entendeu? E não conseguem. Então vamos lá. Usar maconha deixou de ser crime. E se abolisse o crime. Agora, olha só, estupro e atentado violento ao pudor. E atentado violento ao pudor. É o que cai em prova. Estupro e atentado violento ao pudor.
O atentado violento ao pudor deixou de existir. Deixou de existir. Só que ele foi inserido dentro do crime de estupro. Dentro do crime de estupro. Por quê? Antes, quando você fazia com alguém um ato libidinoso diverso da conjunção carnal, era atentado violento ao pudor. Se eu passasse a mão no seio de uma mulher no olho, se eu passasse a mão na cara, se eu desse um beijo forçado, lascivo, era atentado violento ao pudor. Hoje, isso é estupro. Hoje, qualquer ato libidinoso, diverso de conjunção carnal, também é estupro. Então, o atentado violento ao pudor deixou de ser crime? Não. Aconteceu uma continuidade normativa típica. Na verdade, piorou. E se Uma mostrar gente de nome em branco, tem alguma coisa que Não. Continuidade normativa típica. Tá certo? Então, o atentado violento ao pudor, se eu não me engano, foi o 213 que deixou de existir e foi inserido no 214. Tem que olhar o inverso. Tá certo? Então, o crime deixou de... Um artigo foi suprimido, mas foi inserido dentro de outro tipo penal. Foi inserido dentro de outro tipo penal. Continuidade normativa típica. A questão vai falar assim, que determinado delito passou a ser... o crime tal, passou a ser tratado como tal. Então, ele não deixou de existir. Ele, na verdade, nesse caso aqui, ele passou a ter uma reibimento mais severa. Não, isso não é mais atentado violento ao pudor, agora isso é estupro. Agora vamos punir tudo com estupro. É crime hediondo. Tá certo? Então, o cara deu um beijo lascivo. Teve um caso desse que eu vi numa aula de direito penal do show, delegado de polícia. Ele contou um caso, teve na delegacia do Rio, no Réveillon, um cara velho pegou uma menina de 13 anos e deu um beijo, agarrou a menina à força ali no calor da emoção e deu um beijo lascivo. Foi para a delegacia, estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Tá certo? Outra coisa, que está escrito errado, está tipificado errado no ônibus da 1001. Eu vi lá no ônibus da 1001, está assim lá, ai, meu Deus. Não, ai, meu Deus. Assédio sexual, denuncie. Olha só, o que acontece dentro do ônibus ali não é assédio sexual, é importunação sexual. Assédio sexual tem que ter hierarquia. Sou eu chegar para minha funcionária e falar que se ela for bacana comigo, eu dou um aumento de salário a ela. Isso é assédio sexual. E aí tem uma súmula do STF que os professores na escola também exercem hierarquia sobre os alunos. Então, se o professor, com a aluna, ele chama o professor, eu fiz uma questão assim, o professor convidou a aluna para ficar até mais tarde, para estudar, e pai falou que ia dar mais ponto para ela e acabou mantendo relação sexual com a aluna. É assédio sexual. Teve uma situação de uma é hierarquia. Pode ser uma professora com menino. Gente, não é só mulher que sofre estupro. Eu tenho um amigo que trabalha comigo na guarda, William, que ele é gay. Ninguém diz que ele é gay. O cara pintoso pra caramba, bonitão. Você conhece, né? O cara é gay. Ele tem gay que é sexual. O cara pega homem e pega mulher. O William não gosta de mulher, ele tem nojo de mulher. Se uma mulher chegar e passar a mão dele, ele é capaz de, na delegacia, representar por estupro. Ato libidinoso diverso de condição carnal. Eu até brinquei com as mulheres lá no colégio. A mulher falou, vou agarrar ele, não sei o quê. Eu falei, se você fizer isso com o William, ele te conduz para a delegacia e te prende por estupro. Porque eu já vi ele fazendo uma situação similar com a enfermeira. Levou a delegacia, mas levou o superior dela, ela estava trabalhando na barreira sanitária, ela foi demitida. Ela falou um monte de gracinha para ele lá. Ele pegou, ele está certo. Ele estava trabalhando ali, mulher assediou ele, falou um monte de coisa, entendeu? Então ali, nesse caso aí... Mas será que se fosse um cara? Oi? Será que se fosse um cara? Também, ele também não gosta. Se um cara chegar, porque é gay, eu fico com qualquer pessoa. Ele também não gosta. Então, ele não Se o cara também agarrar ele e tal, então, ele aceita a falta de respeito. Exatamente, ele é chato, ele quer escolher. Uma vez eu estava lá na festa, chegou um cara para dar ideia nele, eu falei, William, vai se dar bem. Ele deu fora do cara. Aí eu falei, William, o cara é feio, não fica o cara feio não. Ele é assim. Oi?
Aham. Os caras queriam roupa. Pô, teve um cara que ele foi noivo, o cara igual ator de cinema, mano. O cara brancão, fortão. Ele foi Você casado não com tinha- um Então, esse que ele dizia que era noivo, lá do Rio. Aham. Veio um casamento de Mariana, terra e gravata, ele, cara, parecia dois padrinhos, duas madrinhas. Gente, ele é assim, cara, ele é assim. E é o jeito dele, eu respeito isso, entendeu? É o jeito dele, que às vezes o cara é gay, tem que ser piranha, tem que ficar de putaria todo nome. O cara se valoriza, ele não, só fica com o cara que eu quero ficar, entendeu? É assim. Ele esculacha os caras lá, mas o Hugo tá em cima dele, ele falou, você é feio pra caramba. Então, gente, ó, abolir-se o crime, diferente de continuidade normativo de. Aí eu vou aproveitar esse gancho aqui e vou falar de lei temporária e lei excepcional. Qual a diferença de lei temporária e lei excepcional? Qual a diferença? A lei temporária, por exemplo, durante a pandemia, ó, a lei temporária, ela tem início e fim certo. Ela é criada para poder legislar determinado assunto durante um período. Ela tem início, ela tem data de início e data de fim. A lei excepcional, não. Por exemplo, na pandemia Covid-19, foi criada uma lei excepcional. Essa lei não tem prazo para poder acabar. É enquanto durar as circunstâncias. E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o direito penal? Aí agora eu vou falar o que tem a ver. Você cometeu um crime aqui durante uma lei excepcional ou temporária. Você cometeu um crime aqui. Essa lei deixou de... Aqui, ó, 1 de janeiro de 2020. Aí chegou aqui em 2021, essa lei deixou de existir. Essa lei deixou de existir, excepcional ou temporária. Aí em 2022, você foi julgado. Já sabe, né? Já foi julgado. Você foi julgado. Gente, o que acontece? Você vai ser julgado pela lei nova ou dentro da lei temporária e excepcional? Dentro da lei temporária e excepcional. Tá certo? Isso aqui se chama ultratividade da lei temporária e excepcional. Ultratividade. Por que ela é ultrativa? Porque ela vai passar o tempo. Tá certo? Você cometeu um ato, ó, durante um determinado momento, teve uma lei, ó, durante a pandemia, se você sair na rua, constitui crime. Você saiu, você cometeu um crime. Você vai ser julgado, aí acabou a pandemia. Não é mais crime, né? Abolir-se o crime. Não é mais crime. Mas você cometeu o ato dentro da lei excepcional. Você vai ser julgado. Qual a diferença disso? É que no direito penal, a lei, a novatio legis impede, ela não pode retroagir para poder prejudicar o réu. Se nasce uma lei gravosa, o homicídio, a pena é X. Nasceu uma nova lei que a pena passou a ser maior, a pena passou a ser X e Y. Você continua na lei anterior. Se for uma novatio legis in melius, se for uma lei melhor, aí pode retroagir. Pode retroagir e pode ultragir também. Ultratividade e relatividade da lei penal. Não, mas isso aí não é ver que tipo, para prejudicar o réu nunca, mas se for para ajudar, sim. Se for para ajudar, sim. Isso no direito penal. Preste atenção, Ana. Preste atenção. Isso no direito penal. Se for no direito processual penal, é diferente. No processo penal, a lei nova é de imediato. Não tem esse negócio da lei nova não poder prejudicar o réu. Isso é só direito penal. No processo penal, não. A lei nova é o que diz na lei. Ela age de imediato. E ela passa a regir os atos a partir dali. Mas se alguma coisa já havia sido praticada na lei antiga, continuará valendo dentro da lei antiga. Tá certo? Mas grava isso. No direito penal, a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. A lei nova, na verdade, não é retroagir. É o que acontece. No direito penal, se surge uma lei mais gravosa,
ela não vai poder prejudicar o réu. Mas no direito processual penal, se surge uma lei processual mais gravosa, é essa que vai valer. Não interessa se vai ou não prejudicar o réu. Entenderam Mas isso? tipo assim, na processual penal, por exemplo, ele fez para continuar na lei antiga se ele for julgado na lei antiga. Ele não vai ser mais julgado na lei antiga. Não, Ele vai não, ser não, julgado não, na lei não, nova. não, não. A lei antiga para não existe mais. Isso é processual, entendeu? Exatamente. E outra coisa, aí isso é julgado também, que antes não era assim. Nesse caso da lei nova, que pode beneficiar o réu, já tem uma questão do Caveira do simulado 1 falando sobre isso. Que o crime passou a prever o cara foi preso, depois já do cara preso, ou seja, já transitou a sentença. O cara já estava preso e o mesmo crime passou a ser julgado com pena de 1 ano, ao invés de 2 anos. Tinha uma questão dessa no simulado 1 do Caveira, que eu estava olhando 1 ano. Aí, o que acontece? O cara já transitou em julgado, mesmo assim. Aí a questão era até de processo penal. Por quê? Se o cara já está preso, o advogado, o defensor, vai pedir que, até o promotor, vai pedir que o juiz de execução penal faça aplicar a lei nova para poder beneficiar o réu. Aí a questão até dava uma opção, vai ser solto de imediato. Não. O juiz da execução penal vai fazer ser aplicada a lei para poder beneficiar o réu. Entendeu? Oi? Eu peguei essa questão. Ainda que a sentença tenha transitado em julgado, ainda que vai falar assim, a lei nova pode beneficiar o réu, até o oferecimento da denúncia, até o recebimento da denúncia, ainda que já tenha transitado em julgado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, sempre vai beneficiar o réu, Quer ver um exemplo disso? Caso que deu polêmica pra caramba e que foi tema de uma questão discursiva da prova que eu fiz lá em Alagoas, de delegado. Olha só, crime de estelionato. O crime de estelionato era de ação pública incondicionada. Aí o crime de estelionato passou a ser de ação pública condicionada à representação. Aí as pessoas que vinham sendo acusadas de estelionato, o primeiro julgado foi assim. Se a denúncia já foi oferecida, se o promotor já ofereceu, o que acontece? Expliquei isso quinta-feira. Ação penal pública incondicionada. O titular é o promotor de justiça. Ação penal pública condicionada à representação. Ele só vai haver ação se eu representar, correto? Aí o estelionato era de ação pública incondicionada. Ou seja, o promotor poderia oferecer denúncia. Aí teve um julgado que as ações de estelionato, que ainda não havia sido oferecida a denúncia, precisariam da representação. As que o promotor já tinha oferecido a denúncia, iam continuar. Esse foi o primeiro julgado. O que prevalece agora? Teve outro julgado recente. Todas as ações de estelionato, mesmo que o cara já esteja cumprindo pena, elas vão ser suspensas por 60 dias. E aí, se o ofendido representar dentro dos 60 dias, elas vão continuar. Se o ofendido não representar dentro dos 60 dias, extinção da punibilidade. Isso é o que prevalece hoje. É o último julgado que prevalece. Lá na questão, tive que falar do anterior e tive que falar do atual. Também não tinha estudado isso no simulado, senão ia ser complicado. Então, estelionato aconteceu isso. Então, o que prevalece é que a lei nova sempre vai beneficiar o réu, ainda que já tenha transitado em julgado a sentença. Tá certo? Beleza. Então, lei temporária, lei excepcional. Lei temporária, início e fim. Lei excepcional, só tem a data de início. Só vai terminar quando cessar a situação fática. Acabou a pandemia? Acabou a lei excepcional. Tá certo? Lei de uso de máscara, uma lei excepcional. Acabou a pandemia? Acabou o uso de máscara. Tá certo? Então, essa é a diferença. Se você cometer um crime dentro da lei temporária, dentro da lei excepcional, você já vai, mesmo que a conduta depois deixe de ser crime, você já vai responder, tá certo?
Ao contrário de se houver uma abolício clínico, tá certo? E a continuidade normativa típica é quando o crime sai, o crime passa a existir, mas vai para dentro de outro tipo penal, que pode ser mais gravoso ou menos gravoso. No caso aí do atentado violento ao pudor, foi mais gravoso. Tá certo? Crimes cometidos por funcionários públicos. Você acha que a advocacia administrativa possa cair? Eu não entendi isso muito. Pode cair. Crimes funcionais, tá? Crimes funcionais. Peculato. Qual o problema do peculato? O problema do peculato é que tem um peculato furto. Depois chega nele. Furto. Peculato. Esse é o problema do peculato, que você vai ter que ler a questão e entender qual peculato que se encaixa. Peculato, apropriação. Tem bastante com peculato. Compulsão. Não. Não é compulsão, não. Compulsão confunde com corrupção passiva. Compulsão é quando você. É pouco quando você exige. Exige compulsão. Não, Exigir vantagem, exigir compulsão. acordo. Solicitar é corrupção passiva. A diferença está no verbo. Crime de compulsão e corrupção passiva, a diferença está no verbo. Exigiu vantagem, compulsão. Solicitou vantagem, corrupção passiva. Aí, olha só. Eu solicitei a vantagem. Ele me deu. Eu cometo qual crime? E ele comete qual crime? Errado. Ele não comete crime nenhum. Porque lá no verbo da corrupção ativa, no caso da corrupção. Eu solicitei, ele não me ofereceu vantagem. Entendeu? Você solicitou. Oi? Eu solicitei. Mesmo se ele não tiver, mesmo se não consumar, você Mesmo que não consumar, não precisa consumar. É crime formal. Deixa você É crime formal. falar. Exatamente. Eu solicitei. Ele dando ou não, eu vou responder. Agora, ele me ofereceu. Eu recebendo ou não, ele vai responder por corrupção ativa. Tá certo? Agora, eu solicitei. E ele me deu lá no verbo tá, ceder. Tá? Não tá. Não, eu solicitar. Ele oferecer. O verbo do crime dele é oferecer. Ele não ofereceu, não. Então, a conduta dele é ativa. A mesma coisa com compulsão. Eu exigi o dinheiro dele para poder não multar o carro dele. Exigi. Ele me deu. Ele não responde por nada. Eu respondo por compulsão. Entendeu isso? Beleza. Agora, se ele me oferecer e eu aceitar, aí ele responde por corrupção ativa e eu respondo por corrupção passiva. Porque no meu verbo lá está solicitar ou aceitar. Olha o verbo aí, Bruno, para mim. Não, é isso não. Estou vendo o pouco de carne que tem no buqueirão agora. Oi? Tá vendo o quê? O pouco de carne que tem no buqueirão agora. Corrige aí, tá? Tem muita coisa. Não dá certo. Peculato, olha só. O único peculato Pegou aí. é culposo ou peculato não. Em crimes funcionais, a única coisa que pode ser culposa é o peculato culposo, mais nada, não é? Culposo não é. Não fica nesse negócio de um único nome, sempre tem exceção. Pega um crime. O peculato culposo, o que vai ser perguntado? O que seria um peculato culposo? Ele é meu chefe, eu sou funcionário, e ele está cometendo peculato, ele cometeu doloso, mas por algum mole eu deixei ele cometer o peculato culposo. O que implica isso aqui? Se você reparar o dano antes da sentença condenatória, extinção da punibilidade, morreu. Após a sentença condenatória, corta pela metade, diminuição pela metade. É isso que implica, tá? Peculato culposo, reparei o dano. Antes da sentença, extingue a punibilidade. Extinção da punibilidade. Após a sentença, corta pela metade. Tá certo? Beleza. Beleza. Culposo. Agora aqui, ó, peculato, curto, peculato, apropriação e peculato de desvio. Isso aqui confunde muito, tá? Peculato de desvio.
Peculato, furto, peculato, apropriação, peculato, desvio. Gente, olha só. Peculato, furto. Peculato, furto. Você furtou. Teve lá, você está no trabalho, aí em razão da função, você está ali no trabalho, você deram mole, você foi lá e furtou. Furtou um aparelho do trabalho. Peculato, furto. Tá certo? Você vai estar lá dizendo que você se apropriou. Entendeu? Não, no furto vai estar lá dizendo que teve, diante da posse desvigiada do bem, você foi lá e furtou. A apropriação, você vai se apropriar. A apropriação, você tem o bem, eu estou com um carro, não existe o crime de apropriação indébita. O meu tio pegou um carro que eu tinha vendido para ele e alugou de boca para um camarada. O cara trabalhava no Uber. O cara subiu no carro. Aí meu tio, pô, Valdenir, estava seguro, tal, o carro é meu nome. Não tinha transferido ainda. Estava seguro, tal. Meu colega aqui falou com ele na delegacia e representava um furto, que aí o seguro vai me pagar o carro. Falei, o seguro vai te pagar o carro e eu vou responder por estelionato. O fraude. Ou se você fraudar seguro, vão ter um camarada que se viu a gente 2 vezes, pegou o carro e jogou dentro da lagoa para poder receber. Sabe dessa história? Jogou o carro dentro da lagoa, vai receber o dinheiro. Teve um povão aí que se ferrou, tá? O da caminhonete se ferrou. O da caminhonete jogou, não recebeu e ainda respondendo para o estelionato. Por quê? Fraude hoje, fraude contra seguro é configurado estelionato. Só tem súmula falando sobre isso. Beleza. Gente, olha só. Eu estou com o carro, eu estou com a viatura da prefeitura, eu estou com a viatura da prefeitura e eu me aproprio, pego a viatura para mim, me aproprio em razão da minha função. Isso é peculato ou apropriação. Tá certo? Agora eu peguei negócio ali no trabalho, deram mole aqui, deixaram esse computador, peguei e levei para minha casa. Furo. Eu estou tirando o negócio, eu estou invertendo a posse do bem. Furo. Agora a apropriação, eu já estou em posse. Isso que eu falei com o meu tio, olha só. Ele não furtou o teu carro, porque o carro não estava largado na rua e ele pegou o carro e levou para ele. Seria furto, sem violência. Ou ele botou uma arma na tua cara e levou o carro, seria roubo. Ele estava com o carro porque o senhor deixou o carro com ele. E ele passou a usar o carro como se fosse dele. Parou de pagar e desapareceu. Meteu um calor de assumido, que estava preso lá em Minas. Levou 6 meses meu tio recuperar o carro. Falei, tio, isso aí é crime de apropriação indébita. Você passar a usar uma coisa que não é sua, como se fosse sua. Isso é apropriação indébita, isso não é furto. Crime patrimonial tem que tomar cuidado, que confunde muito. Isso é apropriação indébita. Então, se eu me aproprio de uma coisa em razão da função, se for uma coisa particular, é apropriação indébita. A questão vai dizer que eu estou me apropriando em razão da minha função pública. Então, é peculato apropriação. Sempre vai ser em razão da função. Agora, peculato desvio é desviar dinheiro. Eu estou lá trabalhando, eu começo a desviar, ou o negócio é para cá, o desvio para lá. Isso é peculato desvio. Gente, vai ter um verbo. Se falar que é desvio, é peculato desvio. Se falar que furtou o negócio, pegou o computador e levou para casa, é peculato furto. Você tirou do seu ambiente e levou para casa. Você tirou de um lugar para o outro. Aí, se falar que você está usando o carro e não devolveu o carro na prefeitura, está usando como se fosse seu, é peculato ou apropriação. Tá bom? Eu tinha um professor que dava aula para mim na faculdade, foi direto para o lá para o canto médio. Eu e o Cristian, a gente morava aqui, pô, cara, olha, professor de direito penal. Ele era procurador do município. Eu falei, pô, cara, pode só isso, no carro da prefeitura? É peculato. É peculato. Entendeu? É peculato. É enriquecimento ilícito. Tá certo? Outra coisa aqui, que pega muito. Olha só, eu estou de férias, isso caiu na prova de inspetor de polícia, da PCE. Eu estou de férias, olha só, peculato por erro de outrem. Concussão é quase a mesma coisa que isso, né? Não. Concussão? Não, tem alguma coisa relacionada. Não, concussão é exigir, você está exigindo vantagem. Peculato, não. Peculato você associa. Peculato é patrimonial. A concussão nem sempre vai ser patrimonial. Você pode exigir outra coisa. Entendeu? Pode ser exigir para mim. Eu exijo que você vá para o motel comigo mais tarde. Peculato é o verbo. Se liga no verbo. Peculato
Mas eu posso Por assistir para isso- mim e para outra pessoa também, ou só para mim? O peculato desvio, sim, você pode desviar para outra pessoa, entendeu? Aí é desvio. Peculato por erro de terceiro. O que que é isso? Eu estou lá na delegacia, trabalhando, aí a mulher chega, ó, vim pagar a fiança do meu filho. Tinha fiança de uma para a mulher pagar, isso acontece, tá? Vim pagar a fiança do meu filho. Não tinha fiança nenhuma para pagar. Ah, tá. Ah, quanto que é? R$2.000. Me dá aí que daqui a pouco ele vai ser solto. Pega a fiança. E porque o crime não precisava pagar, o cara ia ser solto. Isso acontece. O cara vai lá, pega o dinheiro. Aí pega o dinheiro, acontece. Aí pega o dinheiro, ainda cai na conta do delegado depois, tá? Ainda cai na conta do delegado. Então, diferente. Vou te falar isso, vou te explicar. Isso caiu na prova da PCR. Se você está trabalhando, e a mulher chega e te dá o dinheiro, você está cometendo peculato por erro de terceiro. Você está se apropriando do dinheiro por erro de terceiro. Tá certo? Agora o cara de férias chegou na repartição, foi a questão que caiu, que é estelionato. O cara de férias chegou na instituição e a mulher, desenrolando com a mulher, falou, tem que pagar R$2.000 aí para poder liberar isso aqui. É estelionato. Você está usando o ardil para poder enganar a pessoa para poder te dar o dinheiro. Aí é estelionato. Entendeu? Agora, se for em razão da função, você recebeu o dinheiro por erro de outro, aí é peculato. Entendeu? Você está se apropriando do dinheiro por erro de outro. Tá certo? Ou o dinheiro era devido, ela tinha que pagar a fiança, mas não era para você receber aquele dinheiro. Por erro, ela entregou o dinheiro a você. Então, é um peculato por erro de terceiro. Tá certo? Só para poder, o culposo, eu já expliquei aqui. Tá bom? Então, aí já expliquei também essa questão do estelionato, o que acontece. Processo penal, já que a gente está falando de estelionato. Se o estelionato for cometido por emissão de cheque sem fundo, estelionato por emissão de cheque sem fundo, você dá um cheque, ó, toma aqui o cheque e me dá teu carro. Daqui a pouco você vai lá o cheque sem fundo. Onde é a competência para poder julgar? Porque isso é um julgado recente. Domicílio da vítima. Se o carro é meu, eu vendi para você, e você mora em Rio Bonito, a competência vai ser do juiz daqui de Silvio Jardim para poder julgar, porque isso é uma exceção, tá? No estelionato cometido por emissão de cheque sem fundo, o domicílio para julgamento vai ser o domicílio da vítima. É uma pergunta mais pesada, mas pode cair. É o domicílio da vítima. Tá certo? Domicílio da vítima. Se for o saque, vai ser no local onde a vantagem é oferida. Por exemplo, o cara pegou o cara por meio ardil. Olha só, eu fiz uma questão assim. A menina falou que ela era funcionária da empresa de cartão de crédito e que o seu cartão tinha sido clonado. Que ela tinha que ir na tua casa para poder pegar o teu cartão e quebrar na tua frente. Aí a menina, com o uniforme da empresa, vai lá, pega o cartão, quebra, mas não quebra o chip. E depois ela vai lá e começa a usar o cartão da cliente, começa a usar o cartão. É estelionato. Só que aí, onde que vai ser? Aí viram várias cidades. A vítima estava em Maricá, mas a vantagem foi oferida em Niterói. É o juízo do local onde a vantagem é oferida. É o juízo do local onde a vantagem é oferida. Tá bom? É o juízo do local. Qual é a exceção? Emissão de cheque. A emissão de cheque é a exceção, que é o domicílio da vítima. Entendeu? O domicílio da vítima. Beleza? Então tá. Olha só, depois do almoço, eu vou bater alguns pontos das leis especiais. Eu falei detalhadamente que eu acredito que vai cair. Lei de droga, Lei Maria da Penha, GECLIN, abuso de autoridade, organização criminosa. Vou bater. Hoje, meu objetivo é bater penal e legislação especial. Se tiver alguma dúvida de direito administrativo, pergunta durante a aula. Se tiver alguma dúvida de processo penal, pergunta durante a aula. Alguma coisa eu bato, acaba com o penal, eu bato o processo penal. Mas, assim, quinta-feira, para mim, a gente saiu daqui com o processo penal outro. Entendeu? Tudo que eu imaginava que poderia cair, a gente falou. Se quiser falar mais alguma coisa, a gente fala. Tá bom? Mas meu objetivo hoje era o que o Marcos ia fazer. Bater penal e legislação especial penal. Se der tempo, aí no final a gente bate as questões. Tá certo? Vamos lá. Meio-dia 11. Vou voltar 1h11. Hoje eu vou ter que horário certo. Não, vou dentro do horário certo hoje que eu tenho que estar às 6 horas em São Pedro, com a minha filha.
Vou engolir a comida e vou voltar. Hoje eu não vou dormir mesmo, porque eu estou acelerado. Já sei dia que eu estou acelerado. Domingo eu vou dormir. É claro, talvez. Na praça não, tá aqui. Vamos chegar. Teve 12 domingos de aula. Teve 12 domingos de aula. Passa que eu te perdoe, eu tenho que te dar.